Então, qual é o macete? Qual é a ideia? Hoje a gente vai ter uma primeira aula que é puramente prática. O objetivo é ensiná-los a estudar programação. Então, vocês vão tentar seguir bem à risca a regra. Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês refaçam todas as atividades do 0 ao 12. E eu vou explicar como é a ideia de refazer. Eu mandei um link com as atividades. Cadê? Tá lá no... Pronto, foi esse link ali que eu mandei lá no Telegram, não foi? Então, se você abrir o seu Telegram, lá no General, vai ter aqui. Peguei os exemplos do Farm Program e converti para P5. E comentei. Aqui esses links. Então, eu estou usando a mesma sequência de lá. O 2 de lá é o 2 daqui, o 3 de lá é o 3 daqui. Só que, como existe diferenciação entre as linguagens, se você tentasse só pegar o exemplo de lá e rodar no P5, ele não funcionava. Por exemplo, o primeiro exercício. Do jeito que está lá, ele nem cria a tela e nem faz a função setup. Só que o P5 exige que você crie a tela. Então, está aqui a conversão. Então, qual é a ideia? A ideia é que você vai fazer em 3 passos. Número 1, você vai copiar o exercício e vai rodar. Para copiar o exercício, você vai usar... Para copiar o exercício, você pode usar esses 2 botõezinhos aqui, tá vendo? Do lado do exemplo tem esses 2 botõezinhos. Ele cola para a área de transferência. Aí você vai lá no seu P5, apaga tudo para ter certeza que não ficou nenhum código residual. Ctrl A, seleciona tudo e apaga. Aí você cola. Você consegue colocar esse link? No Notepad, eu coloco no Notepad. Vamos só prestar atenção quais são os passos. Vamos lá. O código nós já temos, então o código não é o relevante. O relevante é a sua percepção de consciência de que eu sei fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? Número 1, copia, cola e rola. Funcionou? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que refazer sem olhar. Então, se você entendeu, ó, cria uma tela, tudo bem. Então, você vai refazer sem olhar. Vou apagar aqui e vou tentar fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a função setup. Então, eu vou... nem sei como é que começa. Não, eu sei, mas eu vou lançar. Estou na ideia do aluno. Ele vai assim, rapaz, function setup. Aí, vai lá e create canvas 200 por 250. Você só fez 2 linhas e já conseguiu errar nas 2. Tá? E aí, quando você rodar, você vai descobrir que deu errado, porque ele vai tirar um monte de avisozinho. Ué, por que não está aparecendo os avisos para mim? Está muito grande a tela? Talvez a tela esteja muito grande. Ele não conseguiu nem criar, ó. Tá vendo? Aí você vai lá e pesca e descobre o que foi que você fez de errado. O que eu fiz de errado? Aí você vai descobrir que setup não tem I. Você vai descobrir que create canvas tem que ser maiúsculo. Então, assim, é só quando você tentar escrever sem olhar que você vai descobrir o que é que você não sabe. Aí tudo bem, você vai lá, pesquisa. Ah, beleza, então eu vou fazer de novo. Aí você vai lá e function setup. Aí você abre aqui o negócio e create canvas 100%. Então, aí você roda e descobre que não funcionou. Por quê? Porque foi 2 pontos. Porque foi 2 pontos ao invés de ponto e vírgula. Eu sou um merda. Uma coisa que todos os seres humanos superestimam, mas não possuem, é a atenção aos detalhes. Isso é totalmente normal. O teu cérebro é o tempo todo sobrecarregado com a quantidade absurda de informação. Então você tem que treiná-lo porque é relevante. Então, para algumas coisas, principalmente no começo, tem que ser muito consciente. É ponto e vírgula, é parêntese, a palavra stroke, sei lá, eu nunca vi a palavra stroke na
vida, você vai ter que escrever a palavra stroke, e você vai ter que saber que ali fecha, ali abre. Então, e aí qual é a ideia? Você só pode passar para o próximo exercício, número 1, quando conseguir refazer sem olhar e alterar qualquer coisinha na atividade. Então, se você, por exemplo, o primeiro, o objetivo não é acertar os números, o objetivo é acertar o que a atividade faz. Por exemplo, a atividade 1, desenha uma linha e plota uns pontos. Então, o que é que você tem que fazer? Criar o canvas, desenhar uma linha. Eu vou desenhar do 10, 20 até o 50, 90 e plotar uns pontos. Eu vou colocar um point na posição 50, 50 e outro point na posição 52, 49, 48. Veja, não tem que colocar logo o background. Tem. Aí você descobre que esqueceu o background. Mas tudo bem. É só fazer background. Isso. Eu posso tapar, por exemplo, background 45. Não funciona, né? A pau. Background está errado. Mas eu tenho certeza que tem um C e um K. Tudo bem, você só errou a ordem, né? Background. Mas assim, acreditem, tem muitas coisas. A palavra só, né? Tem muitas coisas. Background é a palavra só, mas tem muitas coisas que vocês vão errar sem querer, e é normal. Por exemplo, você vai lá e coloca um blue. Por que não vai dar certo? Porque falta as aspas. Mas, assim, você viu a aspa 500 vezes, mas a sua atenção não estava nela. Então, você vai escrever sem ela, vai dar erro, aí você vai tomar consciência de que tem que existir. Entendeu? Você só vai pegar os macetes quando os erros aparecerem. Aí você vai clicar aqui e ele vai dizer, olha, não é uma cor válida. Mas por que eu fiz? Aí você vai dizer o que todas as pessoas iludidas dizem. Professor, o meu código está igual ao seu, mas não funciona. Aí eu chego lá e digo, ô meu lindo, tá faltando as aspas. Tá. Entendi. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, ok, eu sei fazer isso. Se eu tiver de novo que desenhar umas linhas, limpar a tela e botar um ponto, eu sei fazer isso. Então, o que é que eu posso fazer? Agora eu vou para a próxima atividade. Aí você, sei lá, chega naquela atividade que você tem que desenhar as linhas sempre retas. Ixi Maria, eu tenho que criar uma variável. Eu não lembro como é que cria uma variável. If, aí você faz, dá tudo errado e você descobre que aí você pega lá, copia, cola, verifica, analisa, decora, apaga e tenta. Aí deu errado. Aí o que você faz? Copia, verifica, decora, apaga e tenta. A partir do momento que você souber fazer sozinho, aí você tem segurança de que se precisar fazer sozinho, você faz. Tudo bem? Então, pelo menos no começo, vamos seguir a regra isso daqui. O objetivo é que a gente comece agora e daqui para a semana que vem a gente revise todas as 12 atividades. Ao ponto de, se você precisar criar uma linha com um tom de vermelho, você sabe fazer isso. Você já viu, mas se eu pedir talvez não saia. Ixi, eu sei que tem um random em algum lugar, eu sei que, vixe, é até 100 ou até 255 ou até 256, eu não sei. Entendeu? Então é esse processo que você só vai conseguir treinando. Por isso que eu estou colocando os passos bem claros, que é para você tomar consciência do que você precisa e se certificar de que você realmente aprendeu. Eu sei criar uma linha colorida. Eu preciso de um stroke. Se eu quero um tom de vermelho, é um random 255. E aí, se eu precisar fazer isso várias vezes, eu sei fazer. Se eu quiser fazer de qualquer lugar da tela para qualquer lugar da tela, como é que eu faço? Qualquer lugar da tela para qualquer lugar da tela. Então eu tenho uma cor com um tom de vermelho de cor. Ué, por que não funcionou? Não era para ter um monte de linha aqui? Você fez no canto errado. Não era para fazer no draw. O draw só executa uma vez. Era para fazer onde? Não, desculpa. O setup só funciona uma vez. Era para fazer onde?
Professor, se eu quero, tipo assim, a gente fez a primeira atividade, a gente entendeu ela, tem que salve cada... Não precisa você. O seu objetivo, entenda, se vocês não vão me mandar as atividades, eu quero que você seja capaz de refazer os conceitos. Entendeu? Quando é que você vai saber que é capaz de refazer o conceito? Quando você tentar. Então, se você fez isso daqui e eu pedi, desenhe uma linha de qualquer ponto para qualquer ponto, isso tem um significado na sua cabeça. Já vai automático. Beleza, eu sei fazer isso. Eu vou criar uma função draw, function draw, e eu vou botar uma cor e desenhar uma linha de qualquer ponto para qualquer ponto. Aí. Entendeu? Isso só tem significado a partir do momento que você faz sozinho. Senão, não vai sair. Não precisa ficar salvando todos em arquivos diferentes. Você não vai me mandar. Tá, professor, eu quero te mandar. O código de todo mundo vai ser igual. Não é o código que diz se você aprendeu. É você que diz se você aprendeu. Tudo bem? Então, vocês vão marcar na planilha, depois, até onde vocês fizeram até onde vocês aprenderam a atividade. Porque na hora que eu pedir, ei, eu quero que você gere linhas sempre paralelas. Ok, eu já entendi que, porque eu fiz a atividade, eu entendi que uma linha paralela começa e termina no mesmo canto. Linhas retas. Então, o que, é que eu vou precisar? Vou precisar de uma variável. Seja um y, vai ser um random de 100. E aí eu vou utilizar ele aqui. E eu vou utilizar ele aqui, o mesmo. E agora eu sei que todas as minhas linhas estão retas. Ué, por que que não foi de uma borda para outra borda? E sim de qualquer lugar para qualquer lugar? Porque eu não coloquei do começo para o fim. Eu coloquei de random para random. Então ele está gerando uma linha em algum lugar qualquer, mas... Legal, tá esse rascunhozinho. Só mencionar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu observei que a mídia, eu tô no quinto já, né? tá. Aí, se eu quiser ver o gráfico do primeiro, eu não consigo. Como é que eu... Como assim? Se tu quiser rever a atividade... Sim, não, por exemplo, aqui, ó. Você quer salvar... Se vocês quiserem, vocês podem salvar em arquivos diferentes. Talvez seja isso. Então, para salvar, por exemplo, se vocês quiserem salvar cada um diferente, vocês veem... O que não está aparecendo? Você vem aqui, você termina, você fez a primeira. Aí você dá um nome para ela. Pode dar um nome aqui, 002, linha, sei lá, e tal. Aí na hora que você clicar em save, ele está salvo. Na hora que você for fazer um novo, você não escreve aqui em cima, que senão você vai perder. Você vem aqui, arquivo, novo, e aí pronto, ele vai criar um novo aqui, papapá, entendeu? Você faz alguma coisa aqui e salva. Aí você pode salvar aqui, Aí se você quiser ter os arquivos, 03, tal coisa. Aí você vai ter que salvar de um por um. Porque na hora que você escrever, você vai estar sobrescrevendo o mesmo arquivo. Você tem que dar um novo save. Isso se você quer ter os seus arquivos. Ótimo. Então, só explicando que vocês não precisam mandar para mim. O objetivo é gerar aquilo que já está lá. Claro, se você quiser, e é muito legal, fazer um desenho, uma coisa diferente, como eu pedi lá, aí esse você bota um nomezinho para poder lembrar e ver depois. Ah, professor, aqui eu fiz a estradinha para Marte. Entendeu? Tem um significado. Aí você bota um nomezinho e aí depois a gente vê a sua atividade. Então, hoje é puramente prático. Vocês vão começar do primeiro, tentar fazer. E claro, né, use seu bom senso. Se você já sabe fazer o setup, não precisa ficar toda a atividade reescrevendo 1000 vezes a mesma coisa. Agora, se você ainda está em dúvida, aí sim que você vai redigitar. Mas a partir do momento que você, beleza, isso daqui eu sei fazer, não tem problema nenhum você copiar. Tudo bem? Mas é uma questão de consciência. O seu flagzinho eu já entendi como é que isso funciona, se eu tiver que digitar de novo, eu sei, eu tenho segurança que eu consigo fazer. Então, ótimo, passa para o próximo. Ok? Vamos lá? Então, a aula é só prática. Eu vou estar aí com vocês, vendo o que é que vocês estão fazendo e tirando dúvida. Então, bora lá. Quando vocês pegarem um código, pessoal, vocês vão perceber que a gente escreve, fofoca aqui, tá?
A gente escreve código no modelo de escada. O que é a ideia da escada? A gente começa escrevendo coisas. Ué, por que eu não consigo clicar aqui? A gente começa escreve. A minha lousa ficou doida. Olha, a minha lousa tá quebrada. Não. Não. Ela está escrevendo antes de eu clicar. Esse é o meu botão. É o pontinho. Talvez. Olha, mesmo sem eu clicar, ele escreve. Então eu vou com o mouse, vai, paciência. Imagina que essa daqui é a borda da tela, tá? Essa daqui é a bordinha da tela. Quando a gente começa a escrever o código, todos os códigos estão colados na bordinha da tela. Você vai perceber que as variáveis globais são escritas coladas na bordinha da tela. E aí, em um determinado momento, você cria uma função. A tua função também está colada na bordinha da tela. E no final da tua função, você abre um escopo. Então, o escopo, normalmente, ele é uma chave. Concorda? Beleza. A partir do momento que você abre um escopo, você criou um degrau. E aí, você fica proibido de escrever qualquer coisa nesses 4 primeiros caracteres. Não pode usar, não pode usar, não pode usar, não pode usar, até o momento onde você fecha o escopo. E na hora que você fecha o escopo, você reseta o degrau. E aí, a partir disso, você continua escrevendo as coisas a partir da borda. Então, você está escrevendo aqui a partir da borda, a partir da borda, e aí você criou uma outra função. No teu caso aqui vai ser a função draw, por exemplo. Aí você abriu um outro escopo. Quando você cria um novo escopo, você cria um novo degrau. E aqui está você no seu degrau. Então, não é para escrever nada aqui, nem nada aqui, nem nada aqui. Aí, bem aqui, você escreveu um if. Aí, você vem aqui e bota um if, alguma coisa qualquer, e depois abre um outro escopo. Se você abre um novo escopo, você criou um novo degrau. Então, agora, você não pode digitar nem nos 4 primeiros, nem nos 4 próximos. E aí você está em 2 degraus, 2 degraus, 2 degraus. E quando você termina o if, o que é que você tem que fazer? Fechar o escopo. Quando você fecha o escopo, você desce um degrau. Então agora você está só com um degrau, só com um degrau, só com um degrau. E quando terminar a função, você fecha obrigatoriamente o último degrau. Por que isso daqui é importante, pessoal, tá? Número 1, mesmo que você escreva tudo torto, o computador vai entender. Só que a gente não escreve apenas para o computador, a gente escreve para que outros seres humanos leiam. E para que os seres humanos leiam, essa indentação, ou seja, os dentinhos que a gente coloca, os degraus, eles representam visualmente quais pedaços de código estão dentro de quais pedaços de código. Você entende onde uma coisa começa e onde uma coisa termina. De forma que facilmente você entende que tudo que está aqui dentro, cadê, ó? Tudo que está aqui dentro está dentro do if. Deixa eu até trocar de cor. Tudo que está aqui dentro está dentro do if. Por quê? Por causa do nível de escrita. Então, se sem querer, você, ao invés de colocar a coisa no canto certo, você coloca ela no canto errado, por exemplo, você coloca ela bem aqui. Isso daqui ainda é dentro do if. Tá vendo? Só que ela está escrita no mesmo nível do if. Então a pessoa olha e acha que ela está fora. Porque se ela está dentro, para ela estar dentro. Então, isso daqui não é para estar aqui, é para estar aqui. Então, quando vocês fizerem código, vocês têm que estar bem atentos aonde você abre o escopo, ou seja, abre o dente, abre o degrau, e onde você fecha. Por quê? Porque é muito comum a pessoa chegar para mim e dizer, professor,
meu código não está rodando. E aí, só de bater o olho, eu sei que o código dela está errado. Porque está abrindo a função e não está fechando. Era para fechar aqui. Ou então está abrindo o if e não está fechando. Então, quando vocês pegam um código... Cadê? E ele está assim... Está errado. Por que está errado? Era para ter um dente bem aqui, você está vendo? Está correto isso? Bom, quando a gente abre um pouco o escopo, a gente tem que criar um espaço vazio aqui no começo. Ou seja, esse espaço vazio, ele diz que tudo que foi escrito nessas linhas tem que estar alinhados aqui, começando no mesmo nível de indentação. Nem é para ele estar aqui e nem é para ele estar aqui. Eles têm que começar no mesmo degrau, tá vendo? Tudo está um embaixo do outro. Não tem problema nenhum se eu quiser quebrar uma linha para separar as coisas. O que eu não posso fazer é isso. Ah, professor, mas é só um espaço. Existe para o pedreiro que fizer a parede torta. Ah, só errou um palmo entre embaixo e em cima, né? Porque ela ficou assim que tá tão torto assim. Ok? Então isso aqui tem que ser respeitado de forma estrita, ou seja, rigorosa. Então, na hora que você termina a função, ele volta para cá. Então, se você fosse criar uma variável, seja coisa tal, recebe 5. Ela é para criar aqui. Por quê? Porque o meu degrau acabou na hora que eu fechei o escopo. Ela não é para estar aqui, nem aqui, nem aqui. Onde é que ela vai ser criada? Aqui, no mesmo nível das funções. Então, toda vez que você abre um escopo, bota uma chave, ela cria um espaço que tem que ser respeitado. Todas as coisas vão estar exatamente em cima desse espaço. Qual é a regra para facilitar? Não use espaço. Não use espaço. Ó, você já vê que ele, quando você dá o enter, ele já vai ficando certo, tá vendo? Ó, na hora que você dá um enter, ele meio que vai colocar o correto. Então, quando você está aqui e dá um enter, ele já vai colocar o certo. Se você precisar organizar, não use espaço, use o tab. O tab, ele fica do lado do quê? Essa setinha, que é para um lado e para o outro. Porque ela já anda de degrau em degrau. Quando você está numa IDE, às vezes o degrau vão ser 4 espaços, aqui o degrau são 2. O importante é você respeitar o degrau. Então, se eu olhar teu código e ele tiver assim, um caractere fora da margem, é a primeira coisa que eu vou pedir para consertar. Tá vendo aqui, ó? Era para ele estar, o S era para estar embaixo do B, mas ele não está. Então, a primeira coisa que você vai consertar é isso. Oi? Uma coisa de cada vez. Só terminar aqui e eu vou para olhar o texto, tudo bem? Segunda coisa, o que é que abre escopo? É quando a gente cria uma função, ou, por exemplo, quando a gente faz um if. Sei lá, if, sei lá, valor menor do que 5, e aí você abre um outro escopo, você tá vendo? Na hora que você abrir um novo escopo, para onde é que a linha foi? Tá vendo aqui, ó? Então agora eu tenho 2 degraus, o primeiro degrau e o segundo degrau. Então tudo aqui vai estar no degrauzinho de baixo. Né? Aqui é um jogo de degrau. Se você bater o olho e tiver um caractere mais para a esquerda ou mais para a direita, você tem que consertar. Por quê? Porque você está escrevendo para seres humanos lerem. Seres humanos usam padrões. O teu cérebro tem que olhar para aquilo ali e enxergar, mesmo sem precisar ler, quais comandos estão dentro de quê. Então, quando você, sem querer, faz um negócio desse aqui, ó, exemplo, você puxou isso aqui para baixo.
Você acabou de escrever isso aqui fora da função draw. Está fora da função draw. Então não vai ser executado em todos os frames. Tá? Por isso que é importante. E se você sem querer fizer ele errado, assim, você vai ter a impressão de que está dentro do draw. Olha aqui a marmota. Aparentemente está dentro. Mas se você bater o olho, você vai ver, ué, a função draw começa aqui e era para ela terminar em algum canto aqui embaixo. Só que quando eu desço, eu não acho o momento que fecha. Ué, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você sem querer colocou esse cara aqui fora do canto. Ele está aqui. Na hora que você vê que ele está aqui, opa, então isso aqui não está dentro do draw. Entendeu? A importância de você entender os níveis de indentação. Então é só essa atenção para quando vocês forem refazer os códigos, vocês colocarem ele no nível certinho. Então, isso daqui é errado. Por que isso aqui está errado? Não está dentro. E por que está errado se está dentro? Porque tem que ter espaço. Então, você vem para cá e tab e ele vai para o canto dele. Isso daqui também é errado. Porque tem espaço demais. Tudo bem? É só isso. Comecem aí a fazer.